Atenção agora para a reportagem inédita de São Paulo que acaba de ficar pronta. Esse é Gustavo, de 35 anos. Gustavo foi vítima de um homem obcecado. O carteiro Célio, de 37, perseguia e mandava mensagens para a noiva de Gustavo. De acordo com a moça, que não vai ser identificada, ela e Cícero nunca tiveram nenhum tipo de relacionamento. Se conheciam apenas por um grupo numa rede social. Vem para mim, por favor. Um dia em São Paulo, o Gustavo chegava em casa, aqui em Jundiaí, no interior, e foi baleado. Dois homens chegam numa moto, se aproximam e atiram diversas vezes contra o carteiro. A polícia chegou até os criminosos por meio da moto que foi usada no dia do crime. O veículo pertencia a Cícero. Veja só. Um assalto violento, mas por trás do crime havia muito mais do que um simples roubo. Gustavo Daniel Domingos tinha 35 anos. Trabalhava como mecânico de máquinas. A mulher que não quer se identificar era a noiva de Gustavo na época em que tudo aconteceu. Eles estavam próximos de alcançar o sonho de construir uma família. No dia, exatamente na quarta-feira que ele morreu, eu tinha falado com ele à noite e ele falou: eu vou casar com você. 5 dias antes do Natal, no ano passado, Gustavo passou a madrugada no trabalho. Na volta do serviço, desceu do ônibus às 6h30 da manhã. O rapaz já estava na frente da casa onde morava, em Jundiaí, interior de São Paulo, quando 2 homens o abordaram. Os assaltantes levaram o celular e a carteira dele. Em seguida, mesmo sem a vítima reagir, a dupla atirou a queima-roupa. Os criminosos fugiram em uma moto. O mecânico morreu no local. Eu falei com ele 6h34, 6h38 aconteceu essa parte, né? Essa fatalidade. À primeira vista, a cena do crime aqui nesta rua, em frente à casa da vítima, indicava um latrocínio. Os bandidos teriam matado Gustavo para roubar os pertences que ele carregava. Mas o número de tiros deixou os policiais desconfiados. O mecânico foi baleado 5 vezes. Foi criado na rua, que era um menino bom, né? Ninguém tinha malquerência com ele, né? Um detalhe que a polícia ainda não sabia era que a noiva de Gustavo estava sendo perseguida por este homem, Célio Francisco de Souza, de 37 anos. O carteiro viu uma foto da moça em uma rede social. Tipo assim, é uma pessoa louca, uma pessoa psicopata, nunca me conheceu, me viu uma vez. Célio tentou de todas as formas se aproximar da atendente. Ele estava obcecado, criou até um perfil falso e se passou por uma amiga dela. Eu desconfiei, né? Eu vi, porque ele escreve, tem português muito errado, e eu percebi que não era essa minha colega. E aí ele começou a mandar as mensagens assim, que queria que eu falasse com ele, enfim, se passando por ela, né? Mas eu já tinha percebido. Sem conseguir chamar a atenção da atendente, ele passou a persegui-la. Ele surpreendeu você no posto de combustíveis? O que ele disse? Como é que ele se apresentou? Então, ele parou a moto de frente ao meu carro. E aí eu desci, né? Fui lá fazer o pagamento. Quando eu voltei, ele parou, cruzou o braço assim em frente da moto. Você não conhecia ele? Não. A primeira eu conhecia por foto, né? Que eu tinha visto a foto dele. Só que assim, eu não dei muita conversa pra ele, só falei assim: olha, eu não te conheço e a saída pra você ir embora daqui, como você disse que mora em Bragança Paulista, que eu fui curta e grossa, você desce aqui e vai embora. O carteiro ainda fazia ameaças. Ele estava assim numa obsessão, por causa de uma frase que ele falava muito, que se eu pensava que ia casar com o Gustavo, eu poderia tirar meu cavalinho da chuva, que eu não ia casar. Mas nem o que a polícia, nem a noiva de Gustavo imaginavam era que Célio tinha ligação com o crime. Durante a investigação, a polícia descobriu que a moto de Célio, com placa de Bragança Paulista, foi flagrada aqui em Jundiaí momentos antes do crime. E ao saber do histórico dele de obsessão pela noiva da vítima, o carteiro se tornou o principal suspeito do crime. A moto nos trouxe o nome do Célio. Paralelamente a isso, a namorada da vítima nos procurou e relatou que era perseguida constantemente por um indivíduo. Qual é o nome? Célio. Coincidência na polícia, a gente descarta. E aí partimos para a investigação em cima dele e se confirmou. Tanto que logo em seguida ele fugiu, tentou desfazer-se da moto, desfez-se do aparelho telefônico que ele tinha
e foi utilizado na data do crime. Então tudo isso indicou ele como o autor do crime. Mesmo depois do assassinato, o carteiro voltou a tentar se aproximar e fingiu que não sabia de nada. Ele mandou mensagem para minha cunhada dizendo que não foi ele que matou, que estava muito triste. Tipo assim, ele quis se colocar numa situação se eu quisesse o consolo dele. Célio foi preso. Ele negou que sequer esteve na cidade no dia do assassinato, mas a moto dele com certeza estava lá e bem perto do local do crime. Não demorou para a polícia chegar até o segundo criminoso, Cláudio Francisco de Souza, de 38 anos, irmão de Célio. Cláudio foi detido no começo da semana. Ele confirmou que o carteiro esteve em Jundiaí e disse que apenas foi convidado para acompanhar o irmão. O Célio, aproveitando-se que o irmão é dependente químico, e ele ofereceu, deu R$20 na noite anterior ao crime para ele, comprou 2 pedras. Ele minimiza a participação dele, fala que não sabia, mas nós temos os dois no local do crime. A polícia acredita que Cláudio matou a vítima e depois fugiu na moto pilotada por Célio. Os dois estão presos temporariamente. Uma cariação será feita entre os irmãos para esclarecer quem atirou. Além de sofrer com a morte do noivo, a atendente está com medo que os assassinos sejam liberados. Se ele sair, ele vai vir atrás de mim, né? Então, assim, se não pararam ele agora, o preço foi uma vida, ele está disposto a qualquer coisa, né? E eu tenho medo.